Totalmente Então, oposto. mas falando disso um pouco, assim, então, porque veio meio junto essa paixão por livros e a sua descoberta da sua sexualidade, foi uma descoberta ou foi uma coisa que já era dentro de você e você só tinha que pôr para fora de alguma forma? Como que foi isso, assim? Isso eu acho bem interessante de saber. Sim, Assim, tipo. eu acho que é muito difícil a gente generalizar para todos os casos, mas no meu caso, eu já sabia, mas não queria admitir. Então foi algo que eu reprimi por muito, muito, muito tempo na minha vida. Assim. Sabe quando nem você conversa com você mesmo sobre um tema? Sei. Talvez você nem saiba, porque né, eu acho que eu só isso eu não falava comigo mesmo, entendeu? Que é algo muito, muito delicado para mim. E eu não queria me aceitar quem eu era. Não queria nem pensar na possibilidade de realmente ser gay, poder ser gay. É forte isso, né? Muito, muito. E você vive, então, a vida inteira tentando afastar isso e construindo esse personagem que a sociedade espera que você seja. E aí, os livros me ajudaram muito, né? Não é que os livros me fizeram descobrir isso, porque meio que eu já sabia, mas fizeram com que eu me aceitasse, que eu acho que é o ponto principal e a maior dificuldade de grande parte da comunidade LGBT, que é mais é se aceitar. Né? Para mim, foi muito mais a minha autoaceitação do que depois para os outros. Até porque eu tenho o privilégio de estar numa família que super me apoiou, amigos que me apoiaram, né? Ter, naquela época, a condição financeira de caso meus pais me expulsassem de casa, que é a realidade de muita gente, poder me sustentar. Né? Então, não dependia de uma aprovação de ninguém. Mas esse caminho de autoaceitação só fui realmente ter com 27 anos. E aí, como os livros entraram nessa história? Eles entraram porque eu nasci, né, numa bolha em São Paulo. Estudei numa escola de elite, né, no Porto Seguro, que há pessoas com a mesma condição financeira que eu, todo mundo lá igualzinho, padronizado, de uniforme até o último ano, todo mundo igual, todo mundo igual. Né? Quem um pouco era diferente, a diferença era vista como algo ruim. Entendi. Né? Discriminado, vítima de bullying, quem era diferente. Você sofria bullying? Não sofria porque... sofria... Você se colocava no papel do padrão. Exato, entendi. Eu me colocava. Então, eu não sofria porque eu me mutilei muito, sabe? Eu deixei de fazer, talvez, muita coisa. Você nem sofria permitia. internamente. Muito, né? internamente. Eu vivia num estado de alerta 24 horas por dia, né? Aquela coisa assim. Loucura. O que eu preciso esconder dessa vez? Como é que eu preciso agir aqui? O que estão falando? Será que estão pensando em alguma coisa? Virou uma paranoia. Isso desperta uma ansiedade muito grande. Né? E aí os livros... Já ajudou. Começou quando eu fui para a faculdade, né? Uma faculdade, foi para a USP, uma faculdade pública. Então você já começa a ver um pouco um mundo diferente. Né? Pessoas do Brasil inteiro. Lá tinha bastante pessoas gays, né? Lésbicas na faculdade. Mas isso eu ainda ficava muito retraído com isso, porque é como se fosse um pouco quem eu era, sabe? Eu não queria admitir aquilo, então eu recuava um pouco. Mas já foi quebrar um pouquinho umas barreiras. Mas os livros me ajudaram muito a abrir minha cabeça para o diferente, assim. Entender que a diferença, na verdade, diferentemente do que eu pensava antes, é algo muito bom, é algo a ser valorizado. As pessoas são realmente diferentes. Entendi. E é muito rica essa diversidade, sabe? E aí quando você para ver que talvez o que você recriminou tanto tempo em você não é algo ruim, as pessoas não necessariamente vão achar aquilo como ruim ou vão gostar menos de você por causa disso, aos poucos você começa a falar, então será que eu posso viver o que eu quero e deixar de viver pelos outros? Lógico que isso não é de um dia para o outro, lógico, isso precisa de um processo. Né? Mas os livros foram essenciais, até porque, apesar de eu fazer terapia na época, eu não falava sobre isso. Era algo tão... Como eu não falava nem comigo mesmo, como é que eu ia falar com outra pessoa? Você reprimia até na Totalmente, terapia. Totalmente. Mas o terapeuta chegava então, a já teve... Eu troquei várias vezes de terapeuta. Já teve... Eu também, já troquei muitas vezes. Uma terapeuta que perguntou assim, umas 2 vezes, assim... Em relação à sua sexualidade, você tem alguma questão? E eu falava que não na hora, sabe? Você respondia assim, não? Não, tá tudo certo. Gente... E aí, com os livros, realmente, eu comecei... E não só com os livros, mas pelo próprio Bookster, eu conhecer muitas pessoas diferentes, sair daquela bolha que eu vivia. E em eventos de livros, as pessoas são muito diferentes. Isso era muito legal, comecei a gostar muito disso. Então, isso trouxe mais autoconfiança também. Muito mais. Dizem que a autoconfiança está muito ligada com quando a gente para de
se preocupar com o que os outros pensam, né? É aí isso. que a gente se torna autoconfiante. É tipo, isso. não tem problema se vão rir da gente, se a gente vai passar vergonha. Quando a gente percebe que a gente pode passar vergonha e tá tudo bem, né? De certa forma, a gente fica mais autoconfiante, a gente não liga mais, né? E a autoconfiança veio muito, para mim, com a autoaceitação. Porque a partir do momento que eu falei, não, é isso que eu quero, e aí vai estar muito ligado ao relacionamento. Por quê? Porque eu terminei o meu último relacionamento com a minha ex-namorada. A gente namorou quase 4 anos. Final de 2019. Tempo. Final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E aí, em janeiro, eu conheci o meu primeiro namorado, homem. E eu já tava... Né, como é que é? Mas como é que você conheceu? Tipo, quando eu terminei com ela, aí eu já tava numa ideia de... Deixa eu me abrir mais, né? Eu já tava pensando mais sobre esse tema, eu já estava me permitindo mais pensar sobre esse tema. Deixa eu entender o que é isso aqui que está em mim, né? Eu estava com a cabeça bem mais aberta. E aí, tanto é que em pouco tempo eu acabei conhecendo ele, que na época também tinha saído de um relacionamento com mulher, sabe? Uma história meio parecida, não era assumido. E aí me apaixonei muito, muito rápido. E quando eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Foi seu primeiro amor, de verdade. Assim, não sei nem se foi meu primeiro amor, mas foi minha primeira paixão. Entendi. Entendeu? Eu amei minhas ex-namoradas, mas eu não sabia o que era paixão até então. Sabe aquela coisa de você perder, assim, o chão? Sei. Aquela paixão que era para você viver na adolescência. Eu vivi a primeira vez com 28 anos. Caramba! Né? E é muito comum isso com gays e lésbicas. Porque você vive uma relação e, assim, até você sabe que você acha que paixão é uma coisa, mas é quando você realmente se permite ver o que a sua própria orientação sexual aí você fala, não, acho que não é isso, não é. O que eu vivia não era uma paixão. E aí você entende, assim, para você entender, quando eu li em livros, né, pessoas apaixonadas sofrendo, aquela coisa, você entende isso, gente, pelo amor, é real. Eu não entendia isso antes, entendeu? Entendi. Filme, sabe? Aquela coisa da paixão, do sofrimento, aquilo que a gente devia viver pela primeira vez na adolescência. Você sentia falta quando você via isso em filmes? Não, ou mas livros? eu não só entendia, eu falava meio exagerado, sabe? Entendi. É meio exagerado. Ela nem exigia isso. Não sei, talvez eu não seja tão emotivo. Né? Eu me via como uma pessoa não tão emotiva. E aí, quando eu realmente entendi, não, acho que eu tô apaixonado. E aí, quando eu falei, é isso que eu quero, aí foi realmente onde eu me autoaceitei, né? Me aceitei como gay. Aí, depois disso, assim, nada mais importa. Liguei o foda-se pro resto. Foda-se o que os outros pensam, que aquilo que você falou. Eu acho que uma autoconfiança muito grande no sentido de falar, vivi 27 anos da minha vida preocupado com o que os outros pensavam, agora eu quero viver a minha vida. Chega de me podar pelos outros. Sim. E assim, vinha na minha cabeça, se alguém não quiser, se não me aceitar, a pessoa não vai me ter na vida dela mais. E você percebeu a felicidade que é você poder ser você mesmo. Uma liberdade, né, uma coisa mais tranquila. Ainda que estivesse muito no começo desse processo, eu comigo mesmo, eu estava bem comigo mesmo. Isso não tem preço.